Boa noite! Começa agora mais uma edição do Resumo Brasil. Eu, Priscila Mendes, e a intérprete de Libras, Brenda Rodrigues, vamos trazer o que foi notícia nesta semana aqui no país e no mundo. PEC dos precatórios é aprovada em segundo turno no Senado Federal e parlamentares também aprovam a medida provisória do Auxílio Brasil. Mundo em alerta para a nova variante da Covid-19 e países adotam medidas para inibir a circulação do vírus. Começa no Rio Grande do Sul o julgamento dos acusados pelo incêndio da Boate Kiss. Quer se manter bem informado? Então continue com a gente! O plenário do Senado aprovou em segundo turno a PEC dos precatórios, a proposta de emenda à Constituição que viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Como houve alteração na proposta, o texto volta para a Câmara dos Deputados. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, a PEC dos precatórios teve que ser votada em 2 turnos pelo plenário do Senado. No início da tarde, a votação foi concluída. Votaram sim 61 senhoras e senhores senadores, não 10 senhoras e senhores senadores, 1 abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno. Os precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça. E a proposta aprovada pelo Senado limita o valor a ser gasto anualmente com essas despesas e muda a forma de cálculo do teto de gastos. Essas medidas liberam cerca de 91,6 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, o que vai permitir ao governo o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 por beneficiário. Todos aqui se uniram, tendo em vista a urgência da necessidade de dar uma resposta às famílias mais pobres do Brasil. A aprovação do relatório de Fernando Bezerra aconteceu depois que ele acatou sugestões dos parlamentares. Ficou definido que o espaço fiscal aberto pela PEC ficará vinculado a fins sociais, como o pagamento do Auxílio Brasil e de despesas ligadas à Previdência e à saúde. Outra alteração estabeleceu que os precatórios do antigo Fundo da Educação, o Fundef, deverão ficar de fora do cálculo do teto de gastos. Também foi incluído o dispositivo para que o pagamento do Auxílio Brasil seja algo permanente e foi reduzido o prazo em que o limite ao pagamento de precatórios vai vigorar. O presidente da República, Jair Bolsonaro, comentou a aprovação da PEC pelo Senado. Não a PEC do calote. Quem tem para receber até R$600 mil, receberá. Não existe aquela história que o governo federal vai deixar de fora os mais humildes. Não, os mais humildes não têm 600 mil para receber. Vão receber. E quem tem dívida superior a isso, será então parcelada. Então ganha o Brasil. O Senado aprovou também a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família. A matéria segue para a sanção presidencial. Outro assunto que movimentou o Congresso Nacional foi a sabatina do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Os senadores aprovaram a indicação de Mendonça após ele responder a perguntas dos parlamentares na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Veja como foi. Quase 5 meses após ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal no lugar de Marco Aurélio Mello, André Mendonça foi sabatinado pelos senadores na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Com passagens pela Advocacia Geral da União e o Ministério da Justiça e Segurança Pública no currículo, Mendonça foi questionado sobre diversos temas que poderá vir a enfrentar no STF. Mas o primeiro ponto a ser abordado foi a relação entre sua religião presbiteriana e a sua futura atuação na Suprema Corte.
Faz-se importante ressaltar a minha defesa do Estado laico. A Igreja Presbiteriana, a qual pertenço, uma das diversas igrejas evangélicas de nosso país, nasceu no contexto da Reforma Protestante, tendo como uma de suas marcas justamente a defesa da separação entre Igreja e Estado. Na vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. Outro questionamento foi com relação aos processos que ele avaliará relacionados à corrupção que tramitam no Supremo, vários deles baseados em delações premiadas. Uma delação premiada não é elemento de prova. Dito isso, eu entendo que o combate à corrupção tem que ser feito respeitando os direitos e garantias individuais. Outro tema sensível foi o que abordou a atuação de Mendonça como ministro da Justiça. Na oportunidade, ele acionou a Polícia Federal para investigar se alguns opositores de Jair Bolsonaro tinham infringido a Lei de Segurança Nacional ao criticar o presidente, o que poderia configurar calúnia. Sentindo-se o presidente da República ofendido em sua honra por determinado fato, devia o ministro da Justiça instar a Polícia Federal para apurar o caso, sob pena de, em não o fazendo, incidir em crime de prevaricação. Vai até o dia 10 de dezembro, em todo o mundo, uma campanha da Organização das Nações Unidas, a ONU, contra a violência de gênero. No Brasil, uma lei de iniciativa de senadoras da bancada feminina, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, aumentou a pena para o crime de coação de vítimas de violência sexual durante o curso dos processos judiciais. A chamada Lei Mariana Ferrer surgiu após o caso de uma influenciadora digital que foi alvo de ofensas por parte de um advogado durante uma audiência. À época, ele defendia um acusado de ter cometido violência sexual contra ela. A íntegra da sessão foi divulgada em novembro do ano passado. Nela, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho insulta e exibe fotos de Mariana que não tinham relação com o fato. O juiz que presidiu a audiência, Hudson Marcos, também foi criticado por não ter impedido o ataque à denunciante. Segundo a depoente, as fotos foram forjadas. O réu foi inocentado por falta de provas. Esta advogada conta que já se deparou com a prática diversas vezes em audiências e julgamentos. Eu já presenciei situações em que a vítima, o advogado da parte contrária, insistiu tanto com a vítima, colocou ela numa situação tão constrangedora que aí, sim, quem tá assistindo a audiência pensa, ela é a vítima ou ela é a ofensora na questão, no processo? Em audiência, há juízes que são omissos, né? E há juízes que são mais atuantes. O crime de coação no curso de processo já existia no Código Penal. Ele acontece quando há uso de violência ou grave ameaça contra os envolvidos em processo judicial para favorecer interesse próprio ou alheio. A punição é de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa. A Lei Mariana Ferrer aumenta essa pena em 1/3 em casos de crimes sexuais. Não há previsão de gênero, mas as mulheres são as mais protegidas por serem as maiores vítimas. E quando alguém traz para uma audiência argumentos sobre como essa mulher ela se veste, ou sobre as fotos que ela tira, ou sobre o batom que ela usa, isso é claramente uma tentativa de justificar um crime e culpar a vítima. Então, essa lei ela trouxe um freio para esse tipo de conduta e é um indicativo muito positivo que essas questões de gênero elas estão sendo colocadas em pauta e que esse machismo que ele está estruturado, ele está sendo punido. Teve início nesta semana o julgamento dos 4 acusados de matar 242 pessoas que estavam na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013. Outras 636 pessoas ficaram feridas e a expectativa é de um longo julgamento. Veja na reportagem da nossa afiliada, a TVE do Rio Grande do Sul. São 19 mil páginas no processo principal e 8 anos e 10 meses à espera do julgamento. Sistema judiciário, imprensa, familiares das vítimas da tragédia da Boate Kiss acompanham o tribunal do júri no Foro Central. Por volta das 9 horas, Luciano Bonilha Leão, que era produtor musical e auxiliar de palco da banda Gurizada Fandangueira, chegou ao foro. Ele não falou com a imprensa, mas fez um desabafo. Eu não sou
Vamos lá, Luciano. O julgamento ocorre no segundo andar do Foro Central. As sessões são presididas pelo juiz Orlando Facini Neto. Nessa primeira fase do julgamento, que deve se estender por dias, estão previstos para serem ouvidos 14 sobreviventes e 19 testemunhas, 5 chamadas pela acusação e 14 pelas defesas, e interrogados os 4 acusados. Mauro Hoffman e Elisandro Spor, sócios da Boate Kiss, e Marcelo dos Santos e Luciano Leão, integrantes da banda Gurizada Fandangueira. Eles respondem por 242 homicídios simples e 636 tentativas de homicídio. Não digo que a gente vai parar de sentir dor, que a gente não vai, jamais. É como eu disse assim para mim, a minha filha continua indo a Santa Maria. É isso aí que eu me coloco. Eu estou com o meu quarto dela, tudo do jeito que ela saiu para ir para Santa Maria, está em casa. Eu não consigo, até hoje eu não consegui me desfazer de nada dela. Uma das festas de fim de ano mais famosas do mundo está confirmada na capital do Rio de Janeiro até agora. E a procura por imóveis na cidade é alta, como explica o repórter Maurício de Almeida. No Rio de Janeiro, a festa de Ano Novo, por enquanto, está garantida pela Prefeitura. E a expectativa é de que a cidade vai receber milhares de turistas. O levantamento realizado pelo CRES, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, apontou uma alta de 40% na procura por aluguel de imóveis de temporada. Atualmente, 60% dos apartamentos disponíveis no Rio de Janeiro já estão reservados para a semana do Ano Novo. E a expectativa é de que esse número vai alcançar 90% em dezembro. O CRES revelou que o turismo regional vai ser o principal impulsionador dessas reservas. Muitos brasileiros estariam desistindo de viagens internacionais por conta da pandemia. E a rede hoteleira do Rio já sentiu esse impacto. 78% dos quartos dos hotéis já estão reservados para o período do Ano Novo. Um número praticamente igual ao registrado no último Réveillon, antes da pandemia. O Ministério da Saúde confirmou 2 casos da variante Ômicron no Distrito Federal. 2 pessoas testaram positivo depois de voltar da África do Sul. Até agora, os dados indicam que a taxa de transmissão da Ômicron é maior. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a defender a testagem da população e fez um apelo para que as pessoas tomem a vacina. Não podemos sair de uma situação libertária, de festas, de Réveillon, de Carnaval, para uma situação de fechamento total da nossa economia, porque as consequências nós já sabemos, até porque não há motivo para isso. Até agora, o que há é a notificação da variante, tem muitas mutações, mas o real impacto sobre a saúde de cada um, nós não sabemos. Não só vacinas, mas a estratégia de testagem, ela é muito importante, a testagem prévia, a testagem quando chega ao país, e é por isso que é necessário uma análise não só sobre o aspecto sanitário, mas de uma maneira tridimensional para que tomemos as decisões mais corretas. Pelo menos 23 países já relataram casos da variante Ômicron, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para a OMS, a variante é resultado de pouca vacinação e testagem insuficiente. Ainda não está claro se a variante Ômicron é mais infecciosa e se afetará a eficácia das vacinas contra a Covid-19. Mas a OMS pediu que as pessoas continuem tomando as medidas de proteção, que têm se mostrado eficazes contra a variante Delta. A organização enfatizou ainda que a vacinação é a principal arma para conter o coronavírus e que as pessoas não vacinadas correm alto risco. A médica sul-africana Angelique Coetzee, que identificou a variante Ômicron pela primeira vez, disse essa semana que a maior parte dos pacientes tem sintomas leves e, por isso, não há razão para pânico. Os mais afetados têm menos de 40 anos e apresentam tosse, desconforto na garganta e fadiga. A preocupação maior é com o índice de transmissão, que parece mais elevado. Por isso, vários países retomaram as restrições e o fechamento de fronteiras, à medida que a nova variante é registrada no mundo.
A Austrália, que se preparava para reabrir o país para migrantes e estudantes vacinados ainda esta semana, interrompeu os planos de reabertura temporariamente. O Reino Unido, apesar de ter sido o primeiro a fechar as fronteiras novamente, já registrou alguns casos da Ômicron. Já Israel bloqueou a entrada de estrangeiros e impôs novamente a quarentena obrigatória para israelenses que entrarem no país. O Japão decidiu não aceitar novas reservas aéreas por um mês por conta da nova variante. O Ministério da Saúde da Arábia Saudita estuda reintroduzir medidas rígidas. Já o governo da França anunciou que exigirá testes negativos da doença para quem chegar de fora da União Europeia, inclusive pessoas vacinadas. Cuba também vai aumentar as restrições a partir deste fim de semana para passageiros que chegarem de 8 países sul-africanos. Eles devem apresentar, junto com o certificado de vacinação, um PCR negativo, fazer quarentena e depois um segundo teste. As novas medidas surgem apenas 2 semanas depois que a ilha caribenha reabriu as fronteiras para visitantes internacionais. E a Coreia do Sul, que registrou essa semana um recorde de casos diários de coronavírus, voltou a exigir quarentena de 10 dias para todos os viajantes, em uma tentativa de afastar a variante Ômicron. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver como foi a segunda prova do Enem. Não saia daí, voltamos já! Agora vamos a outras notícias internacionais. Terremoto de 7,5 graus atingiu o norte do Peru essa semana. Veja esse e outros destaques em nosso Giro pelo Mundo. O epicentro foi em uma região pouco habitada, Santa Maria de Nieva, na Amazônia peruana, fronteira com o Equador. Casas foram destruídas e estruturas ficaram danificadas. Não houve registro de mortes, mas várias pessoas ficaram feridas. O tremor foi tão forte que chegou a ser sentido no Equador, na capital peruana Lima, que fica a quase 1.000 quilômetros de distância, e até mesmo em algumas cidades do Acre, aqui no Brasil. Um adolescente de 15 anos matou 3 pessoas e deixou outras 8 feridas em uma escola no Michigan, nos Estados Unidos. Ele teria levado uma arma semiautomática que o pai comprou na semana passada para a escola. Entrou com a mochila no banheiro e saiu de lá abrindo fogo contra os alunos. Ele foi preso sem ferimentos e ainda com 7 balas na arma. Depois de um breve ato durante a pandemia, os números de ataques com armas em escolas norte-americanas voltaram a subir. Foram 138 apenas neste ano. No Chile, o piloto de wingsuit Sebastián Álvarez fez uma façanha. Se tornou a primeira pessoa a entrar e sair de um vulcão ativo. Foi preciso 1 ano de preparação que envolveu aprender sobre as colunas de fumaça, a pressão do ar e a velocidade do vento. Com as condições perfeitas, o salto foi um sucesso. Álvarez desceu cerca de 10 metros dentro do vulcão, antes de sair a uma velocidade de 180 km por hora. A tradicional árvore de Natal do Rockefeller Center, em Nova York, já está iluminada. O pinheiro, de pouco mais de 24 metros de altura e 12 toneladas, foi decorado com mais de 50 mil luzes de LED coloridas ao longo de 8 quilômetros de fio. No topo, uma brilhante estrela feita com 3 milhões de cristais Swarovskis dá ainda mais vida a esse símbolo do Natal. A cerimônia de iluminação atraiu muita gente e teve várias estrelas da música. O instituto que organiza o Enem anunciou que o resultado do exame vai ser divulgado no dia 11 de fevereiro do ano que vem. Veja agora como foi o segundo e último dia de provas no domingo passado e o que os alunos acharam do exame. O domingo foi decisivo para os estudantes que compareceram ao segundo dia de provas do Enem. O desempenho nas 90 questões de matemática e ciências da natureza pode determinar o futuro de candidatos como a Sabrina, que chegou cedo no local do exame, em Brasília, para não ser surpreendida novamente pela chuva. O domingo passado foi apertado por causa da chuva, fiz a prova ensopado.
Mas hoje eu estou um pouco mais tranquila, porque o que eu mais tinha medo já passou, que é a redação. As provas começaram a ser aplicadas às 1h30 da tarde no horário de Brasília e terminaram às 6h30 para os participantes regulares. Foram 30 minutos a menos em relação ao primeiro dia do exame, quando os alunos responderam questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. O João, de São Paulo, só tem 15 anos e já decidiu testar os conhecimentos. Ele achou a prova difícil e disse que vai se dedicar para o exame do ano que vem. Provavelmente eu tenho que estudar muito mais, porque as únicas questões que eu acho que eu realmente entendi um pouco foi física e talvez um pouco de química, porque matemática em si eu não sabia praticamente nada. Já a Mariana considera que se saiu bem e está confiante de que vai conquistar uma vaga na Universidade de Medicina. Eu esperava mais difícil. Eu achei a prova bem mais tranquila que o primeiro dia, com certeza. Achei os conteúdos fáceis no geral. Acho que eu fui muito bem. Também em janeiro será realizada uma edição extra do Enem para estudantes de baixa renda que tiveram isenção da taxa na edição de 2020 e não compareceram, para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medidas socioeducativas e para os participantes que apresentaram sintomas de Covid-19 ou de outras doenças infectocontagiosas listadas no edital e têm como comprovar a situação. As provas estão marcadas para os dias 9 e 16 de janeiro de 2022. Até o dia 10 de dezembro será realizada em Brasília a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento é aberto ao público e conta com atrações de experimentos científicos que fazem parte do dia a dia das pessoas. Natália contribuiu diretamente para a realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A estudante do SESI de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, venceu o concurso de desenho para estampar o material de divulgação da semana. O desenho surgiu a partir da ideia de unir a ciência, tecnologia e inovação através de pontos interligados no planeta, uma mão que sustenta e outra que aponta a direção. O tema da edição de 2021 é a transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. A ideia é discutir questões que ultrapassam fronteiras, como o enfrentamento mundial à Covid-19. Tabita participou das duas últimas edições da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e já está com a presença confirmada este ano. Eu gosto bastante de estar lá, a gente aprende novas coisas e, aliás, estamos falando de ciência. E ciência é conhecimento. Criada em 2004 e voltada para alunos e professores de educação básica, de jovens e adultos, e educação profissional e tecnológica da rede pública e particular, a semana tem como missão promover, popularizar e incentivar a ciência e a tecnologia no país. Todos os cuidados continuam a ser tomados, né, e ali vão ter todas as instruções, uso de máscaras, álcool, separação e etc., o controle da visitação, mas vai ser uma visitação muito bonita. Eu espero ter muitas escolas participando. Nós temos lá a exposição de todas as nossas unidades de pesquisas, nós temos exposições do Ministério da Educação também, né, com a CAPES também, muitas oportunidades interessantes para aqueles que querem empreender, né, que ali, de repente, ali ele consegue achar não só a inspiração, né, como o próprio financiamento para transformar a sua ideia num novo negócio, numa nova startup. O governo federal divulgou o resultado do desempenho de 60 estatais no país. A avaliação ocorreu por meio do indicador de governança IG-SEST. Entre as empresas listadas está a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que ficou entre as mais bem avaliadas. A certificação do indicador de governança é divulgada pelo Ministério da Economia, que avaliou 45 estatais e 15 subsidiárias. Tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica ganharam um grau máximo de avaliação, 10, e atenderam todas as questões obrigatórias. A Caixa nunca teve tanto lucro, nunca emprestou tanto e tem notas excelentes em todos os órgãos de avaliação. Na classificação feita pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, 22 corporações não entraram em nenhum grau de classificação
por terem notas baixas. Outras 11 empresas obtiveram notas entre 9 e 7,7 e ficaram no nível de governança 2. E só as 12 melhores empresas e 4 subsidiárias alcançaram o nível de governança 1, que tem as notas mais altas, incluindo a Empresa Brasil de Comunicação, nota 9,332. Eu vejo isso como um reflexo da contribuição de todos os colaboradores que a gente tem na EBC, que contribuem com o seu trabalho do dia a dia para mostrar que a gente é uma empresa eficiente e que uma governança no nível 1. A classificação das empresas também busca promover a melhoria da gestão pública. Quando a gente pensa que esse mesmo conjunto de empresas, em 2015, registrou um prejuízo acumulado de mais de 30 bilhões de reais e só nos 9 primeiros meses desse ano, esse mesmo grupo de empresas já contabiliza um lucro de mais de 130 bilhões de reais, isso mostra que estamos no caminho certo. E a TV Brasil completou 14 anos no último dia 2. Todos os dias, o público aqui da TV tem acesso à informação de qualidade, desenhos, filmes, séries nacionais, além de esporte e ciência. Uma televisão pública cada vez mais inclusiva e com mais alcance. A TV Brasil completa 14 anos cheia de motivos para comemorar. Este ano alcançou a 6ª posição em audiência entre as TVs abertas. Há um ano estava em 11º lugar. A emissora está com a programação cada vez mais inclusiva, com cerca de 25 horas semanais de audiodescrição, 17 horas por semana de Libras e 100% da programação com legenda oculta. Além de ter ampliado a Rede Nacional de Comunicação Pública, que hoje conta com 48 TVs afiliadas e espalhadas pelo Brasil. Esse tipo de trabalho, com qualidade, com aplicação dos recursos de forma comedida, com respeito ao erário público, a resposta vem na assimilação do conteúdo que a gente expõe ao público. Eu acho que isso é sensacional e o resultado está aí. Estamos entre as 10 mais assistidas, 6º lugar esse mês. Uma parceria cada vez mais consolidada com as afiliadas no Brasil inteiro, ou seja, nós retratamos o Brasil de verdade. Criada em 2007, a TV Brasil veio atender a antiga demanda da sociedade brasileira por uma televisão pública nacional, independente e democrática. A emissora tem por vocação garantir conteúdo de qualidade com uma programação informativa, cultural, científica e, sobretudo, formadora da cidadania. Características que o telespectador Geraldo Antônio sempre prezou ao escolher a TV Brasil como seu canal do dia a dia. Você vê muita imparcialidade. Eu vejo muito e não vejo essa parcialidade em favor de um ou a favor de outro. Então essa imparcialidade faz com que eu continue no canal assistindo e vendo as programações que tem. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia. Fique agora com imagens de programas da aniversariante TV Brasil. Tchau e até semana que vem.